este é meu respirar, este é meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, e este é meu pão, e este é meu pão. Meus queridos ouvintes, amigos, irmãos, você que está aí me assistindo agora nesse programa da Igreja Batista Apostólica Pão da Vida, da qual eu sou pastor, sou o apóstolo Miguel Navarro, pastoreio aqui essa igreja abençoada aqui em Estela Maris, na avenida principal, avenida da Barra dos Coqueiros. Eu quero lhe dizer uma coisa, amado, que a palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus nos mostra coisas que nós muitas vezes não percebemos. E ela nos ensina todas as coisas. E nesta mensagem que eu levo a vocês nesta hora, essa palavra nos ensina que nós devemos estar no lugar certo. Porque quando não estamos no lugar certo, grande é a possibilidade de passarmos por algumas dificuldades, por algumas coisas que não são boas. Eu quero falar de um homem correto, mas estava no lugar errado. Estava no lugar que não era certo, não convinha a ele. E isso causou traição, adultério e morte. No versículo 1 do capítulo 2 no versículo 1 de segundo livro de Samuel, no versículo 1 diz que, decorrido o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E numa tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi, como rei, devia estar lá na frente da batalha com Joabe. Ele prefere dessa vez não sair com seu exército. Já está aí aborrecendo ao Senhor. E para completar, dorme até tarde, levanta, vai para a sacada, ou seja, a varanda do seu palácio, e aí a concupiscência da carne entra pelos seus olhos, ele bate os olhos em Batseba, com certeza sua vizinha morando numa casa mais embaixo, ela estava tomando banho fora da casa, com certeza. Ele olha para ela, a carne deseja, e ele se interessa imediatamente por ela. Amado, o pecado é assim, ele vem, desperta o pecador, ele começa a ser gerado, e se a pessoa não sai fora, não clama ao Espírito Santo, não sai da carne e entra em espírito, certamente vai ser consumado. E depois de consumado só há uma coisa: arrependimento verdadeiro e apelar para o nosso advogado, que é Jesus Cristo. Viu que era formosa, concupiscência da carne. Davi então interessou-se por ela e mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu.
Então enviou Davi mensageiros que os trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Essa imundícia está falando que ela saiu da menstruação. E nós sabemos que, não sou médico, mas conheço a besteirinha sobre isso. Nós sabemos que quando a mulher sai desse período da menstruação, ela começa a ficar fértil. Ela estava num período fértil. Então, aquele ato sexual impensado, feito errado, no adultério, levou aquela mulher à gravidez. E agora o que fazer? A mulher de um soldado do exército de Davi, grávida do próprio rei. Que coisa terrível! Se você examinar uma passagem dessa, de dois pecados, morte, adultério, que vem com traição, você é capaz de pensar assim: será que se eu fosse Deus, eu não acabava com a vida desse homem? Eu creio que vontade ao Senhor não faltou. Mas a palavra de Deus diz em algumas passagens que Deus se arrependeu do mal que ia fazer ao homem. Porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que renova suas misericórdias todas as manhãs, para todos, para toda a humanidade. Tem crente que toma isso para si só, não é não. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para toda a humanidade. E disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ali ele estava morrendo por João, por Maria, por José, por feiticeiro, por aqueles que acreditavam já em Deus, por profeta, por pessoas em pecado. Ele morreu por todos, porque o seu pecado e o sangue, e o seu pecado foi destruído pelo sangue derramado naquela cruz. As suas vestes que eram sujas se lavaram no sangue do Cordeiro. E você, livre do pecado, você tem paz com Deus e tem um passaporte para a sua salvação. E agora o que fazer? Davi prepara uma cilada para aquele homem. Que coisa feia. Um rei fazer isso. Um rei do naipe de Davi. Ele manda um mensageiro a Joabe dizer que mandasse Uzias de volta. E aí ele vai armar o quê? Ele vai armar uma estratégia exatamente para evitar que Uzias não desconfiasse nunca que a mulher estava grávida dele, mas sim do próprio Uzias. E diz aqui no versículo 4: Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu, mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: Manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe. Sabe como é? Eu vejo assim, que quando eu andava no pecado, eu era desconfiado de tudo, eu era enganador, eu sabia arranjar uma conversa assim, que não fosse direta, mas indireta. E sabe como é? É aquilo que lá no mundo ele chama de cerca Lourenço. Davi começa como se achava o povo e como ia a guerra, como se ele estivesse preocupado com guerra. Se ele estivesse preocupado com a guerra, com as coisas do Senhor, ele não estava na sacada de um prédio já tarde, não deixaria o seu exército sair sem ele. E não aconteceria a ele a concupiscência dos olhos, e ele não cometeria um pecado terrível através da vida daquela mulher chamada Batseba. E agora ele queria o quê? Ele queria se livrar do problema. Ele não queria ver a sua imagem de rei comprometida. Ele agora, o todo-poderoso Davi, ninguém podia imaginar que aquela criança ali fosse levada a alguém de que era seu filho ou sua filha.
Depois disse Davi, no versículo 8, a Urias: desce à tua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Eu vejo aqui a mão de Deus poderosa impedindo aquele homem a adentrar na casa dele. Porque se ele entrasse, ele ia se deitar com sua mulher, ele ia ter relação sexual com ela. Ela estava no período fértil e, logicamente, o filho seria dele. Fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Que vergonha para um líder, para um general de um exército, ter que ouvir isso de um subordinado, né? Falando como em termos de conselho, mostrando a ele como deve ser a coisa. Que vergonha passou o rei Davi. E aí ele diz: e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Eita providência de Deus tremenda! Sai dessa, Davi, agora. Os teus planos se frustraram. Aquele desejo que foi saciado e que ia trazer como trouxe uma criança a este mundo, agora estava na tua mente, Davi. Se ele tivesse aqui hoje vivo, eu diria isso para ele. Está na tua mente um peso de consciência. Mas eu não disse as coisas para ele, mas o profeta disse. Eu não fui do tempo dele. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Quando ele devia dizer: rapaz, você apareceu aqui por quê? Você deixa lá o exército, deixa seus irmãos, seus soldados como você, lá com Joabe, veio para cá fazer o quê? Mas ao contrário, ele queria que Urias ficasse de qualquer maneira. Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã despedirei. Urias, porém, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu, bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se à sua cama com o servo de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Esta palavra me ensina que uma coisa que eu nunca falei para ninguém, nem tampouco nunca ouvi, quando ouvi pregações abençoadas sobre essa mensagem, quando preguei também algumas boas pregações, que Davi convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com o servo de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Deus entrou aqui na vida de Davi, porque Deus precisava ter um acerto de conta com Davi. Ei, você que está me escutando, está fazendo coisa errada, procure logo se arrepender e buscar o Senhor. Buscar o Senhor com alegria. Buscar o Senhor sabendo que seu pecado foi o quê? Foi traspassado pelo Senhor. Pregamos uma mensagem aqui no domingo sobre a capa de Acã. Aquela capa maldita. Aquela capa que era uma coisa terrível e que causou tantos danos ao povo de Israel. Você conhece a história. Eu não vou falar sobre isso agora, porque um dia eu vou pregar aqui essa mensagem. Assim foi isso. Deus entrou com providência e não deixou, mesmo ele bêbado, Urias não foi à sua casa.
E aí Davi não teve jeito. Ele estava cercado pelo mal, ele estava em trevas, no pecado. Ele tinha perdido já ali a sua comunhão com o Pai, que ele tinha tão tremenda. Ele estava totalmente afastado da presença de Deus. Um homem afastado da presença de Deus, o Espírito de Deus já foi retirado dele. E agora ele vai para a prática de mais um pecado terrível. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Ora, naquelas batalhas, a maior bateria de lança, de flecha, de tudo, ela atingia primeiro que ele estava bem na frente, né? E vinha aquele armamento pesado mesmo. E tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Davi se casa com Batseba. O filho que nasceu morreu. Com Deus não se brinca. Acã pediu perdão porque roubou aquela capa que não era para pegar, tomou a capa babilônica. Pediu perdão, mas Deus não o perdoou. Era também um soldado do exército do Senhor, tinha grande compromisso. E Davi perde também o seu filho. Aí está na hora do acerto de contas. Naquele tempo, profetas eram usados para essas coisas. Para chegar para o rei e dizer: olha, rei, tá uma maravilha o que você está fazendo, mas é melhor fazer por aqui também. Olha, rei, isso aqui não está muito bom não, o senhor pode melhorar. Era para isso. Não era para agradar o rei, não, era para agradar a Deus. Assim é a nossa vida hoje. Nossa vida hoje, eu não estou aqui para agradar homem nem mulher. Eu estou aqui para agradar nem minha mulher. Eu estou aqui para agradar a Deus. Quando eu agrado a Deus, eu agrado minha mulher, que também é uma crente, agrado meus irmãos em Cristo, que são crentes no Senhor Jesus. Então, o que é que acontece? O profeta foi lá e conta uma historinha para ele, que ele nunca, talvez, pensasse que pudesse ouvir. O que ele pensava certamente é que agora ele tinha Batseba, a mulher, que ele nem sonhou com ela, para dizer que sonhou, não sonhou. Ele bateu o olho nela na carne e entrou na concupiscência da carne. E no mesmo dia foi para a cama com ela, teve filho com ela. Ele não foi a mulher dos sonhos dele. Ele foi aquela que ele pegou, como deve ter pego outras também. Aí Natã diz para ele. Chegando Natã, Davi disse: havia uma cidade onde havia 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. A justiça de Deus, e através dela é que vem o seu amor. E aí vem a pedra pesada.
e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor, senhor com letra minúscula de outras pessoas, e em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser a tua mulher. E continua o profeta: assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo. O próximo foi Absalão, seu filho mais velho, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o Senhor e perante o sol. Nós sabemos que o seu filho Absalão, filho mais velho, deitou-se com as concubinas dele lá no terraço do seu palácio, e todo Israel viu. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Aí entra realmente o arrependimento. Esse pequei contra o Senhor, mesmo a gente não tendo assistido, amados, a tudo isso, mesmo isso tem sido há tantos 1000 anos atrás, mesmo você não tem um filme disso para passar na sua televisão, eu quero te dizer que isso aí mostra o arrependimento de Davi. E o que é que acontece? Disse Natã a Davi, depois de ele dizer: pequei contra o Senhor, também o Senhor te perdoou, o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Eu quero encerrar falando dos profetas de hoje. Temos profetas verdadeiros? Temos. Temos profetas falsos? Temos. Quem está dizendo não sou eu. É o Senhor lá no livro de Jeremias e no livro de Ezequiel. E é Jesus Cristo no Novo Testamento, quando ele diz que no final dos tempos, lá em Mateus, viriam os falsos profetas. Tem falso profeta nas igrejas hoje? Tem. Quem são os falsos profetas? São aqueles que têm medo de confrontar uma autoridade para não perder a bênção das ofertas, do dinheiro. São aqueles que só pensam em trazer bens materiais para agradar as pessoas e depois de pedir dinheiro como oferta. São aqueles que falam em nome do Senhor e o Senhor está dizendo é mentira, eu não falei isso, eu não mandei dar chave de carro, eu não mandei dar casa nova, eu não mandei dar riqueza, porque as riquezas muitas vezes separam o homem de Deus. O que eu mandei foi você dizer que o pecador se arrependa, que o líder se arrependa, que o líder cumpra a palavra de Deus, trate as ovelhas com honestidade, trate as ovelhas com amor, mas não é vir para
querer agradar a homens. Esse é o falso profeta, porque o verdadeiro profeta, ele agrada a Deus. Natan não teve medo de ser morto ali por Davi, que Davi era um homem valente e era o rei. E um homem natural não podia dizer aquilo para Davi porque morreria. Mas Natan foi ali da parte do Senhor. E eu quero ir a você que está me escutando. Se você é crente, cuide da sua vida. Olhe para o que você está fazendo. Examine a sua vida. Examine seu comportamento. Examine como você está vivendo. O que é que você fala? Quais são os seus tipos de piada? O que é que você assiste na televisão? Examine a sua vida, se você é fiel ao Senhor, no seu dízimo, na sua oferta. Se examine e busque ver, através do Espírito Santo de Deus, para quem é a sua glória. É para você mesmo as coisas que você faz ou é para a glória do Senhor? Se você é também um profeta de Deus, continue confrontando os mentirosos que estão aí, vestidos de pastores, mas não são pastores, são lobos com pele de cordeiro no meio do rebanho, como disse Jesus. E que nós possamos estar preparados, porque com Deus não se brinca. Davi brincou com Deus, pagou o preço por um filho e teve um final de vida cheio de luta, até seu último dia de força aqui na terra. Por isso, meu amado, olhe quem é que profetiza na sua vida. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 6, não extingais o Espírito Santo e examinai as profecias. As profecias eram para serem examinadas. E lá em Israel, quando a profecia não se cumpria, o profeta era mentiroso. Preste bem atenção quem prega para você. Preste bem atenção se tem alguém lhe bajulando e com a conversa que o Espírito Santo mandou dizer isso e aquilo, só coisas boas. Agradeça a Deus quando Ele lhe mandar um profeta para lhe dizer: saia do pecado, saia do adultério, saia do roubo, saia da situação de pecado mesmo, são tantos pecados, para ter uma vida com Cristo, uma vida saudável, uma vida vivendo no amor de Cristo, aquele que morreu e derramou sangue por mim e por você. E que você possa, nesta hora, se examinar mesmo. E que esta palavra possa mudar aí onde você está a sua vida. E você possa ser tocado por esta palavra e se arrepender. E que você possa ter aprendido com esta palavra que você deve estar em lugares certos e não em lugares errados. E que você seja liberto daquele pecado que lhe aflige, que já assolou sua mente e já virou o quê? Já virou iniquidade. Que Jesus Cristo tenha misericórdia de você, o Espírito Santo, nesta hora que está me ouvindo. Você nunca vai me ver numa televisão pedindo dinheiro aos outros para a nossa igreja. Aqui quem tem que abençoar são os membros da nossa igreja. Enquanto eles quiserem pagar o programa, vai ter programa. Quando eles não quiserem, não tem mais. Porque a igreja é quem deve sustentar o programa do seu pastor na televisão, que deve ser bom quando ele prega uma verdadeira palavra. Mas eu quero dizer a você que eu não estou aqui para ser famoso. Eu estou aqui para cada dia diminuir mais diante do Deus que eu sirvo, para que ele cresça diante de mim. Por isso, tome essa palavra como um conserto para a sua vida esta noite, porque você só vai me ver pregando, lhe alertando para o abismo, porque o abismo é uma coisa terrível. Que Deus possa lhe abençoar por esta palavra, que Deus possa ter falado com você, que sua casa possa ser transformada a partir de hoje. E você que não conhecia esse texto, não é uma pessoa que lê a Bíblia, aprenda a estudar a Bíblia. Mas antes de tudo isso, entregue sua vida a Jesus. Amém. E você pode nos visitar aqui em Stella Maris, Igreja Batista Apostólica Pão da Vida. Você pode adentrar a nossa casa, que vai ser recebido com muito amor. Ovelhas sem pastores, logicamente sem igrejas, porque as que estão nas igrejas permaneçam, produzindo lá frutos. Esse é meu conselho. E que você possa, se um dia chegar aqui, se identifique comigo, somente para me dizer: olha,
A mensagem do Senhor me trouxe aqui, porque nós nos alegramos quando sabemos que a nossa palavra não volta vazia. E sempre, sempre, ela não volta vazia, mas faz tudo o que apraz. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Este é meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, e este é meu pão, e este